Sou Enivaldo, do site A Voz do Campo. Estamos na casa do deputado José Nunes, em sua residência. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Enivaldo. É um prazer enorme recebê-los aqui na minha residência para essa entrevista com esse site famoso de toda a região, que é A Voz do Campo. Portanto, estou aqui à sua disposição. Obrigado, a gente que agradece pela sua receptividade com sua esposa na sua residência. E para nós é que é um prazer o site estar aqui na sua residência para falarmos um pouco da vida do deputado. Fala um pouco da vida do deputado. Como é que está, deputado? A nível Brasil, lá em Brasília, como é que está a situação, o cenário político quando se trata de Temer, digamos assim? Olha, vocês devem ter acompanhado aí pelo noticiário a situação política em Brasília, que é realmente o reflexo da política brasileira. Está muito conturbado. Como você viu, essa questão começou ainda muito atrás, no mês de agosto do ano passado, quando foi realmente instalada a questão do impeachment da Dilma, não é? Eu me posicionei contra o impeachment da Dilma, como vocês todos sabem, não porque achasse que a Dilma fazia um grande governo, não concordava, mas não podia se tirar a Dilma da forma como foi tirada, sacando como se fosse uma peça, simplesmente para atender a interesses partidários do PMDB. Ali, na verdade, foi uma conspiração armada pelo PMDB para tirar a presidente da República do poder. E acho, como eu me posicionei no meu voto contra, dizendo que estava votando para preservar as instituições brasileiras, a Constituição brasileira e a democracia. A gente não pode pensar em tirar um presidente todo momento político que acha que não deve continuar. Até porque eu entendo que o motivo que levou o impeachment da Dilma foi simplesmente as pedaladas fiscais. Eu costumo brincar dizendo que ela apenas rodou a bicicleta de uma forma errada, não é? O que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal nada mais é do que o presidente da República ou até um governador, um prefeito, usar o orçamento, estourar o orçamento de uma forma que não seja autorizada pelo Legislativo. A Dilma não teve o cuidado de mandar para o Congresso Nacional a possibilidade de avançar no orçamento. É coisa que muitos presidentes que passaram por esse país fizeram e não aconteceu nada. Deputado, o que você tem a dizer sobre as reformas que estão acontecendo? Veja bem, em primeiro lugar, acho que o governo Temer não tem legitimidade para promover tais reformas, porque ele não foi eleito diretamente pelo voto popular. Aí você podia dizer, mas ele foi visto na chapa da Dilma, mas a experiência diz que o povo, na hora de votar, não olha quem é o vice, olha quem é o titular. Forma que ele não teve a oportunidade de ser candidato a presidente da República para promover tais reformas. Acho que reformas profundas, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, só poderia vingar se fosse um presidente eleito pelo povo que, durante o programa eleitoral de rádio e televisão, tivesse a coragem de dizer que, se eleito fosse, iria promover essas reformas. No entanto, ele entrou de uma forma que não foi a mais correta, através do impeachment da Dilma, e chegando lá sentado na cadeira, quis promover essa reforma mexendo com a vida do povo brasileiro. A reforma trabalhista, que terminou passando, não com meu voto, votei contra a reforma trabalhista. Ela realmente mexe em direitos adquiridos do povo brasileiro ao longo de meio século, ao longo de 50 anos. Direitos esses que foram tirados bruscamente, de uma hora para outra, do povo brasileiro. Portanto, votei. Como devo votar também da forma como está, com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela mexe muito mais com a vida dos brasileiros, mexe na idade de aposentadoria
E se é para fazer uma reforma para valer, nós deveríamos pensar em uma reforma onde fosse realmente regionalizadas as questões, porque o Brasil é um Brasil muito grande, que tem suas particularidades por região. Você não pode entender que uma mulher, por exemplo, que vive no estado do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, da Bahia, no semiárido, uma trabalhadora rural, que começa a sua labuta 5 horas da manhã, fazendo os afazeres de casa, 8 horas vai para a roça, volta correndo meio-dia para terminar de fazer o almoço, volta para trabalhar, e à noite ainda tem os outros afazeres para preparar a situação para o dia seguinte. Essa mulher não pode ter o mesmo tratamento de uma mulher que trabalha no ar-condicionado, com todo o conforto, e se aposentar como o Temer queria aos 60 anos de idade. Uma mulher que trabalha 14, 15, 16 horas por dia, ela quando chega aos 60 anos, coitada, já chega muito cansada e a expectativa de vida é muito menor do que aquela que trabalha lá no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio, São Paulo. Então é diferente. Então essas coisas deveriam ser tratadas de uma forma como tem que ser. Portanto, essa reforma da Previdência, a meu ver, ela não deveria nem ser colocada em votação, porque, primeiro, volto a dizer, o governo não tem legitimidade para mexer na vida dos trabalhadores brasileiros. De forma que eu vou votar também contra a reforma da Previdência. Uma outra reforma que poderia ter acontecido e não aconteceu da forma que deveria ser é a reforma política. A reforma política ela vem em debate na Câmara Federal, no Congresso Nacional, há mais de 50 anos, mas nunca se consegue fazer uma reforma consistente, porque, infelizmente, só se coloca em votação um ano antes das eleições. E é como eu digo, às vezes brincando, que todo deputado e todo senador tem um umbigo. Se abrir a camisa, tem um umbigo. E quando vai votar a reforma política, ele olha para si, se é boa para ele ou se não é. Portanto, essa reforma não pode ser uma grande reforma. Já dizia Ulisses Guimarães que a reforma política desse Brasil, para prevalecer com muita consistência, ela deveria ser feita para vigorar 8 anos depois da aprovação, porque aí certamente o parlamentar não ia olhar para seu umbigo, ia olhar para o futuro do país. De forma que a reforma política terminou, você está entendendo, apenas com a questão das como é que chama? Me faltou agora a palavra, com as coligações. Terminou com as coligações, onde foi proibida as coligações somente a partir de 2020 e para o próximo ano ainda vai prevalecer as coligações. E a outra coisa foi o Fundo de Financiamento de Campanha, que arranjaram até um nome bonito, Fundo de Financiamento da Democracia, não é? Que o povo brasileiro também não queria, mas não tinha outra forma, porque se o Supremo acabou com o financiamento privado, ou seja, das empresas, que tinha que acabar mesmo, que deu no que deu, quer dizer, essas empresas grandes que financiavam os políticos, os deputados, senadores, governadores, presidente da República, terminaram quase todas entrando na Lava Jato. E de forma que era preciso acabar com a reforma, aliás, com o financiamento privado, porque quem dá quer realmente receber o troco, e o troco seria as benesses do governo. Como acabou o financiamento privado, tinha que haver o financiamento público. Terminou não dando o que muitos deputados e senadores queriam, 3 bilhões e 600, terminou em alguma coisa na metade disso, que apertando, eu acredito que dá para fazer as eleições sem precisar do financiamento de particulares, de forma que acho que se caminha para uma solução que ainda não é a melhor, mas talvez já tenha encontrado um caminho de saída, que é tirar o financiamento de uma vez por todas privado de campanha eleitoral. O que você quer dizer sobre as denúncias de Temer? Veja bem, as denúncias de Temer para a sociedade
ela deu a transparecer que seria mais um impeachment, que não foi. As denúncias do Temer formuladas pela Procuradoria-Geral da República foi no sentido de pedir a permissão à Câmara Federal para liberar o presidente para ser investigado. Ora, eu imagino que todo brasileiro, no momento que é denunciado, ele pode ser investigado e teria a condição de se defender. Portanto, eu votei a favor da admissibilidade da denúncia no primeiro momento, porque entendia que tinha coisas graves para serem analisadas, e por entender que ninguém, mesmo ocupando o maior cargo da nação, pode estar imune à investigação, porque se fosse um brasileiro comum, se fosse você, Nivaldo, ou outro qualquer, que tivesse 10% daquela denúncia, certamente você já estaria condenado. Com certeza. De forma que acho que o presidente da República também tinha a obrigação de prestar conta à justiça daquela denúncia formulada. Portanto, eu votei não, votei contra o presidente, como votei na segunda denúncia de igual modo, denúncias essas que são muito mais consistentes do que a primeira. Infelizmente, a Câmara resolveu não acatar a denúncia e a denúncia morreu momentaneamente, e o presidente vai ficar para responder na justiça logo após o término do mandato. Mas eu acho que até para ele seria muito melhor que a denúncia fosse acatada, porque ele, na presidência da República, mesmo afastado, ele teria muito mais condição de se defender do que quando terminar o mandato, que ele pode ir para a justiça comum, onde certamente ele vai ter mais dificuldade de se explicar. De forma que votei contra a primeira denúncia, votei contra a segunda, e com convicção e atendendo realmente aquilo que é mais sagrado, que é a sua consciência, e, portanto, minha consciência batia para votar pela admissibilidade da denúncia. Nosso muito obrigado, o site agradece pela sua atenção. Ok, Nivaldo, é um prazer, estarei sempre às ordens para prestar esses esclarecimentos.